Boa noite, meu nome é Wendel, mais conhecido na cidade com o apelido de Wendel Marrom. Sou artista plástico, vou mostrar o passo a passo da restauração do monumento Boi de Ouro de nossa cidade. O monumento Boi de Ouro foi feito pelo artista plástico Juvenal Irene, medindo 5,80 metros de altura, 9 metros de comprimento, e a escultura é moldada toda em resina poliéster e fibra de vidro. Seu interior é uma gaiola em vergalhão de aço e metalão tubular. Seu revestimento é com a própria resina poliéster com pigmento preto, xadrez e folha ouro. Vou apresentar o material que eu vou utilizar para fazer a restauração do Boi de Ouro, que é a resina poliéster de laminação, o catalisador e o thinner e a folha ouro. Essa folha ouro, como já foi dito aí, o pessoal acha que não é um material feito de ouro mesmo. Na realidade, é um material feito de ouro. 96% é de ouro e o restante é de outros metais. A que eu vou utilizar aqui, ela é menor, é 8x8. Mas a que eu utilizo lá no Boi de Ouro, do trevo, um boi grande, eu utilizo a folha 14x14. Aí tem os pincéis, só que os pincéis eu vou utilizar na restauração do boi menor, e lá nós utilizamos mais o rolinho. Vamos fazer o processo de restauração nesses boi de miniatura, porque lá no Boi de Ouro, como é um boi muito grande, e eu precisava de usar equipamento de segurança, como máscara, óculos e cinto de segurança, a explicação seria bem mais complicado e não teria como eu falar e explicar para vocês para entender melhor. Aí resolvemos fazer no boi em miniatura para vocês terem um entendimento melhor de como é feito a restauração. E tem o pigmento preto também, que é o pó xadrez, que é misturado na resina poliéster para fazer esse acabamento de preto, como se o ouro estivesse saindo da pedra. Vamos fazer a mistura da resina poliéster para a laminação. Aqui eu tenho 100 gramas de resina poliéster. Aí para cada 100 gramas eu vou utilizar 25 gotas do catalisador. Mas lá no Boi de Ouro grande eu utilizava 1 kg. Esse 1 kg de 1% corresponde a 125 gotas. Mas para não ficar utilizando em gotas, eu tinha um dosador. Aí, então eu vou utilizar aqui em cada 100 gramas 25 gotas. Aí eu vou misturar, e misturar bem, para ele fazer o processo de endurecimento depois. Sem o catalisador, essa resina não endurece, aí ela fica toda pegajosa. Aí eu vou passar em todo o boi. Lá eu utilizava em partes, porque como ele era muito grande, eu temperava 1 kg para cada espaço que eu utilizava no Boi de Ouro. Mas aqui como ele é pequeno, eu vou passar ele todo e vou cobrir ele com toda a folha ouro. Então aqui eu já finalizei, já passei toda a resina poliéster. Agora eu vou fazer o processo de empastelamento. Esse empastelamento é uma colagem feita com a folha ouro. Essa folha ouro, ela também não pode ficar com a mão úmida e nem molhada não, porque senão ela ia colar na minha mão e depois para despregar ela ia ser meio difícil.
Aí muitas vezes a gente utiliza até o talco para a mão ficar sem umidade. Lá nós utilizamos essa folha aí, como tem até cola, não pode nem ter vestígio de cola. Ela em partes quadriculadas. Tanto é que o boi, quando eu estou fazendo ele lá, fica todo quadriculado. Mas é o processo de enchimento. Só que nós não fazemos o processo de enchimento todo nele porque ia gastar uma grande quantidade de folha ouro. Aí esse aqui nós vamos fazer todo o processo. Mas vamos fazer todo o processo também de pigmentação, fazendo aquela parte preta, como se o ouro estivesse saindo da pedra. Agora já estou finalizando. Aí a outra parte, na hora que eu terminar aqui, já é a do pigmento preto, que é o xadrez, para fazer toda a parte de encraquelado, como se o ouro estivesse saindo da pedra. Eu finalizei a parte de empastelamento, né, que é a colagem da folha ouro, e agora eu vou partir para o processo de pigmentação, que é feito com o pó xadrez, lá no processo do boi de ouro, lá do trevo, como ele é muito grande, quando a gente coloca a folha ouro, ele não fica dessa forma, todo tampado. Porque se for para ficar dessa forma aqui, ia gastar uma quantidade muito grande de folha ouro. E como ele é uma peça pequena, aí deu para cobrir todo o seu corpo. E se lá no boi fosse feito dessa forma, seria mais fácil de fazer o processo de encraquelado, como se o ouro estivesse saindo da pedra. Aí o pessoal, quando está fazendo o processo lá, vê ele assim, não acabado, e vê ele todo quadriculado. Aí o pessoal não entende, porque a folha ouro não tem essa quantidade para colocar nele todo. Na verdade, não é que não tenha quantidade. Se for para cobrir ele todo, ia gastar uma quantidade muito grande de folha ouro. E se ele fizesse dessa forma, seria muito mais fácil de fazer o processo. Aí eu vou mostrar para vocês aí como que é. Aqui já tem 100 gramas da resina poliéster, laminação. Aí eu vou colocar, como eu coloquei 25 gotas para 100 gramas. Só que como o tempo está meio quente, está muito acelerado, está secando muito rápido. E esse processo aqui de pigmentação tem que ser um processo mais lento. Aí eu vou colocar o pigmento. Lá eu utilizo, para cada 1 kg de resina poliéster, eu utilizo 4 colheres de sopa de pigmento preto. Mas aqui, como é uma quantidade menor, eu vou utilizar somente o cabo da colher de plástico aqui. Eu vou misturar, primeiro eu coloco ela, para ela ficar assim toda escura. Aí eu misturo, aí depois que eu coloco a resina, porque se colocar a resina primeiro, e depois você vem colocando esse pigmento, aí, vamos supor, aí ele acelera a sua secagem. Aí tem que ficar assim mais ou menos. Na verdade, quanto mais escuro, melhor dá um efeito lá. Aí lá, como eu disse, aí no boi grande eu tenho de quebrar, ele fica todo quadriculado, eu tenho que quebrar a esquina dele, que é um processo muito mais complicado. E eu utilizo o rolinho de 14 centímetros. Aqui, como é uma peça pequena, eu vou utilizar um pincel para fazer o processo de pigmentação, como o ouro estivesse saindo da pedra. Coloquei 25, vou colocar só 15 gotas dessa vez, para não acelerar muito a secagem. Eu vou misturar novamente, aí eu vou fazer tipo batendo o pincel. Um processo meio aleatório, não é um processo assim, vamos dizer, padrão não, sabe? Eu já estou finalizando essa parte de pigmentação. Aí eu esqueci de ter falado, no final aqui tem a parte de verniz também. Aí nós utilizamos o verniz automotivo. Na verdade, para passar todo o verniz
no boi, depois nós jogamos com a pistola de ar comprimido e são utilizados 8 latas daquelas pequenas de verniz automotivo. Depois terminado aqui, aí eu vou passar o verniz para dar o brilho e fixar melhor a folha ouro. Então, o processo de restauração foi feito nesse boizinho, né? Da mesma forma que seria feito no boi do trevo, o boi grande. E espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu quis repassar para vocês. Vou contar um pouco da lenda do boi de ouro da cidade de Anicuns. Segundo a lenda, no século XVIII, quando os portugueses vieram para a cidade de Anicuns explorar o ouro em nossa cidade, encontraram uma enorme pedra no formato da cabeça de um boi. Então apareceram 2 senhores no alto do buraco, um branco empunhando a bandeira do Senhor do Bonfim e um negro empunhando a bandeira de São Francisco de Assis. E pediram para os garimpeiros que subissem e adorassem ao Senhor, assim eles conseguiriam retirar a pedra de ouro. Irritados com o pedido, ignoraram e disseram, com a ajuda ou sem a ajuda do Senhor, eles conseguiriam retirar a pedra e seriam ricos e poderosos. Nesse instante, houve um grande desmoronamento, soterrando todos que estavam no buraco. Até na década de 30, ninguém mais ousou explorar o poço do boi de ouro. Somente um explorador chamado Solon Amaral, em 1938, descobriu ali restos de equipamentos, de animais e ossadas humanas. Até hoje existem os trilhos dos carrinhos de ferro que trabalhavam ali. Essa é um pouco da história do boi de ouro.